Bem-vindo a mais um vídeo do Mestre da Riqueza e hoje o vídeo é da Copel. Vocês me pediram muito, faz um vídeo da Copel, mestre, tá pagando tanto dividendo, mas eu quero saber, né, a Copel que vem pagando 17% de dividendos, lembrando que são dividendos isentos de imposto de renda, livrinho na sua conta corrente, né, mas tanta gente tem falado de Copel, será que ainda vale a pena investir? Será que a empresa tá barata? E esse é o tema do vídeo de hoje, mas antes quero pedir, olha, encarecidamente para você apertar o botãozinho de curtir aqui embaixo. Saiu do vídeo, não deixou apertado o botão de curtir, me atrapalha muito, tá certo? E aí o YouTube entende que você não gosta do conteúdo, não vai te passar mais os meus conteúdos, tá bom? Então aperta o botãozinho de curtir e ajuda o mestre. Mas agora vamos falar de Copel, que é isso que importa, por isso que você tá aqui. E antes de falar de Copel, eu já quero deixar claro para você que o setor de energia elétrica é o setor que eu mais gosto na Bolsa de Valores. Por quê? Porque são empresas muito bem administradas, elas têm uma receita muito previsível. Imagine você que empresas que fazem geração e transmissão, como é o caso aqui da Copel, né? Elas recebem aí contratos de 15 anos, 20 anos, 25 anos com o governo. Então elas têm uma receita já muito previsível. Imagine você aí assinar um contrato com uma empresa, né? Imagina que você é um jogador de futebol, você já assinou um contrato belíssimo para 20 anos, ou seja, você já sabe que não importa o que aconteça, você vai receber esse valor aí nos próximos 20 anos. Então é uma maravilha, tá certo? E são empresas muito lucrativas que pagam muitos dividendos. Eu gosto muito do setor elétrico e acho que todo investidor deveria ter uma ação, pelo menos, aí do setor elétrico. E uma delas, vamos falar, antes de dar minha opinião, vamos falar quem é a Copel. Copel é uma das maiores companhias elétricas do Brasil. Gera, transmite, distribui e comercializa energia. A Companhia Paranaense de Energia, Copel, é uma empresa pública de capital aberto, sociedade anônima, cujo acionista majoritário é o governo do estado do Paraná, sendo, portanto, uma empresa estatal de economia mista. É a responsável pela geração, transmissão e distribuição de energia elétrica em todo o território estadual e também atua em outras áreas de investimentos. Foi fundada em 26 de outubro de 1954 pelo então governador Bento Munhoz da Rocha Neto, com o objetivo inicial de construir um sistema elétrico no Paraná. Até a época, praticamente era inexistente. A Copel abriu seu capital em abril de 1994 na Bovespa e em 1997 foi a primeira empresa do setor elétrico brasileiro a ter as suas ações negociadas na Bolsa de Nova York. A Copel opera em um parque gerador de 21 usinas próprias, das quais 19 são hidrelétricas, uma termoelétrica e uma eólica. E quando eu faço análise de uma empresa que eu vou colocar na minha carteira, eu olho sempre a questão da governança, tá certo? E agora eu vou te explicar o que é a governança de uma empresa e alguns, né, indicadores aqui, alguns itens que são muito importantes na hora de você contratar uma empresa ou colocar, digamos assim, comprar a sociedade de uma empresa. Então vamos lá. Bom, a empresa hoje ela está no nível de listagem nível 2, tá certo? E as ações, né, tem um tag along, tanto ações ordinárias como preferenciais e as units, de 100%. E o que é o famoso tag along, que é um sistema de proteção muito importante para o pequeno investidor? O termo tag along em português significa ir junto. Dessa maneira, o tag along é o direito que o acionista minoritário tem de ir junto com os antigos donos, quando eles decidem vender suas participações na empresa. Esse direito de ir junto é garantido pelas leis das empresas de sociedade anônima, a chamada Lei das SAs. O objetivo da tag along é proteger os interesses dos acionistas minoritários contra as decisões tomadas pelos acionistas majoritários. Então imagine o seguinte, né, que o governo do Paraná decidiu vender as ações de Copel, tá certo? E aí você falou, opa, eu não quero ficar na mão do outro dono agora, né? Eu quero vender também. Bom, o tag along ele te garante, quando é 100%, a receber o mesmo valor que o dono anterior recebeu, tá certo? Se, por exemplo, o tag along é 80% e você não quer ficar na empresa com esse novo dono, digamos assim, aí você é obrigado a vender por 80%, tá? Então é importante ficar de olho na questão do tag along também. Bom, e o free float? O que significa free float? O free float significa qual o percentual daquelas ações que estão disponíveis no mercado. Isso é importante pelo fato da liquidez, tá certo? Uma empresa que tem um free float muito baixo pode deixar você aí com dor de barriga na hora de ter que negociar o seu papel, tá bom? Eu gosto de um free float acima de 25%.
Vamos lá. As ações ordinárias têm 17,88%, as preferenciais 56,93% e aqui as units têm 41,89%. Os sócios da Copel, como eu falei, Estado do Paraná é o controlador, hoje tem 70% das ações ordinárias, 7% das ações preferenciais. O BNDES também, que é do governo, tem 12% das ações ordinárias e 31% das ações preferenciais. E aí, voltando lá no Free Float, por isso que você tem apenas 17,88%, né, de negociação livre nas ações ordinárias, porque o BNDES e o Estado do Paraná são detentores aí de 82%. E geralmente as ações da Copel, né, as pessoas não acabam comprando o final código 3, que são ações ordinárias, elas acabam comprando mais o código 6. E agora vamos dar uma olhada no gráfico de Copel, o que aconteceu nos últimos anos com as ações de Copel. Bom, no ano de 2018 para 2019, o mercado vinha ali muito mágico, muito bonito, e as ações subiram muito forte. Em 2020 tivemos aqueles acontecimentos com aquele vírus, que eu não posso falar o nome aqui, as ações recuaram, mas você vê que elas recuaram ali ainda para um bom nível que estava ali no começo de 2020, tá certo? Porque ela ganhou uma atração muito forte aqui, 2019 para 2020, depois ela recuou, mas não caiu tanto como outras empresas, porque o setor elétrico ele é um setor perene, ele sofre menos em crise, né? E as ações continuaram subindo, mesmo estando em recessão econômica, as elétricas elas não sentem, porque pode estar a maior recessão do planeta, mas você vai fazer uso da energia, tá certo? Não importa, você foi viajar para o Japão, você voltou depois de 6 meses, lá no teu imóvel vai ter o boletinho da luz elétrica que você vai ter que pagar aí para a Copel se você mora no estado do Paraná. E agora vamos dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas da Copel e vamos analisar realmente, através dos indicadores fundamentalistas, se vale a pena investir na empresa e se ela está barata. Bom, vamos analisar o dividendo da Copel, dividend yield, que no último período veio em 16,54%. Mas a grande pergunta é, será que Copel vem pagando 16%? Qual é a média dos dividendos? Porque não adianta a gente olhar o último dividendo. Dividendo passado não garante dividendo futuro. E esse é um dos grandes erros que os jovens iniciantes aí, investidores na Bolsa de Valores cometem. Eles olham o último dividendo, opa, a empresa pagou muito dividendo. Mas por que pagou muito dividendo? Ela vem pagando constantemente bons dividendos? E é isso que eu quero olhar com você agora. Vamos olhar o histórico dos pagamentos de dividendos de Copel. Então olha lá. Logo de cara, a gente vê aqui que a média dos dividendos da Copel é de 7,35%. É um belíssimo dividendo, lembrando que não tem imposto de renda, tá certo? Só que a gente vê que os últimos 2 anos teve um dividendo muito alto, né? Em 2020, 20,33%, 2021 para 2022, quase 17%. Porém, nos outros anos, a gente vê que a média aqui batia ali nos 5%. Então é importante você ter em mente, opa, será que vai me pagar 17% nos próximos anos? Calma lá, pode ser que sim, pode ser que não. A história mostra que Copel paga, em média, 7,5% de dividendos. E agora nós vamos olhar o preço sobre lucro. O que é o famoso PL? Ele mostra o seguinte, que se a empresa Copel vier pagando dividendos e entregando os mesmos rendimentos, os mesmos lucros no passado para o futuro, né, a empresa entrega aqui um PL de 4, ou seja, demoraria 4 anos para retornar 100% do meu investimento que eu fiz em Copel. PEG Ratio de 0,26, aqui o PEG Ratio nada mais é do que o PL, ele considera também o crescimento que a empresa teve nos últimos anos. Abaixo de 1 significa que a empresa está muito bem. P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, significa o quanto eu estou pagando pela Copel, quanto vale os ativos de Copel. Abaixo de 1 significa que eu estou pagando pela Copel, pelos ativos de Copel, menos do que realmente eles valem. O PVP está em 0,87, mostrando que a empresa, através desse indicador, a gente pode analisar que a empresa está barata, ela está sendo negociada abaixo do que os seus ativos valem. E agora vamos dar uma olhada na dívida de Copel. Dívida líquida barra PL, abaixo de 1 é interessante, a empresa ela deve menos do que vale o seu patrimônio líquido, então 0,38 mostra que a Copel ela está muito equilibrada. Agora vamos olhar a margem líquida, né? Quanto que a empresa tem de margem líquida? 19,65%. Então imaginem o seguinte, que de 100% de serviços que ela faz, ela tem aí 19,65% de lucro. Por exemplo, uma empresa como a Magazine Luiza de varejo, ela tem 1% de margem líquida. O que acontece? Ela tem que vender muito produto para obter bons lucros.
19,65% é uma boa margem, eu gosto de margem líquida acima de 10%. E agora vamos olhar os indicadores de rentabilidade. O ROI da empresa hoje está em 21,79%. Quanto que ela investe em marketing, por exemplo? Quanto desse investimento volta para a empresa? Ela é uma empresa que tem eficiência, né? Tá aqui, 21,79%, gosto acima de 10%, mostra que a empresa tem um bom ROI. Né? E o ROA, que mostra aqui o retorno sobre os ativos, de 9,75%. Bom, a empresa está muito bem administrada, muito bem gerenciada. Mas vamos dar uma olhada também nos últimos anos, como veio a lucratividade da empresa nos últimos anos. Bom, olha lá, desde 2013, a empresa ela vem subindo seu lucro líquido, o que eu acho muito interessante, porque uma boa empresa, ela tem um lucro crescente, tá certo? Se ela não está num setor de commodity, que é um setor cíclico, que vive da alta e da baixa do preço do petróleo, do preço, enfim, do minério de ferro, né? O setor elétrico é um setor perene. Então a empresa, ela tem que ter um crescimento no lucro constante para se mostrar que está fazendo um bom trabalho. Aqui a Copel praticamente ela veio com o seu lucro em alta, mostrando que a empresa está muito bem. E detalhe, a gente vê que aqui o lucro líquido vem subindo e também os proventos vêm subindo. A empresa cada vez mais que ela lucra, né, ela paga mais proventos. Então se isso continuar acontecendo, o que a gente pode analisar aqui? Que se essa escadinha continuar subindo, a gente pode receber até mais dividendos. Mas é aquilo que eu te falei, dividendo passado não é garantia de pagamento de dividendo futuro, tá certo? Se permanecer esse gráfico como vem acontecendo nos últimos anos, nos últimos quase 10 anos, a expectativa é que a empresa lucre mais e pague mais dividendos, tá certo? Agora, quero saber de você, quais são as empresas do setor elétrico que você tem na carteira? Comenta aqui embaixo comigo e é muito importante que você sempre faça comentários aqui comigo. Mesmo que você comente, não tenho ainda ações do setor elétrico, comenta aqui embaixo porque me ajuda muito, tá bom? E não esqueça também de deixar apertado o botãozinho de curtir. E já que eu fiz tanto pedido, aproveita, vem aqui em cima, já se inscreve e ativa as notificações, tá certo? Bom, lembrando, setor elétrico é o setor que eu mais gosto da Bolsa de Valores, é um setor muito interessante que todo investidor deve ter em carteira. Se eu tivesse que falar uma empresa para você começar investindo na Bolsa de Valores, seria do setor elétrico, que é um setor muito defensivo, muito perene, tá bom? Mas esse foi o vídeo de hoje. Copel, na minha opinião, está atrativa, está com bons indicadores e tem aí uma boa lucratividade nos últimos 10 anos. Um grande abraço para você e faça bons investimentos.